5 de janeiro de 2018, o dia que eu vim para esse planeta e que eu não celebro, portanto não precisam ficar preocupados em me parabenizar. Aqui eu vou falar sobre os monarcas parasitas de luxo. Esse vídeo eu fiz um tempo atrás, quer ver o ano? Eu subi ele de novo em 2011, em abril. Aí eu fiz aqui uma pequena introdução. Vamos conversando sobre a verdade e as mentiras de nossas vidas? O que é a realeza se não parasitas de luxos? Os contos de fadas mentem. Princesas boazinhas, ai, tão lindas, todas as princesas do conto de fadas são tão lindas, tão boazinhas. Hoje em dia dizem que elas são todas trâneas, que elas fazem parte do experimento ou já são pessoas assim. A gente não sabe se existe essas criaturas há muito mais tempo do que estão nos dizendo. A gente não sabe ainda tudo, nós estamos investigando a nossa maneira, a maneira do povo, porque a gente não tem ajuda de ninguém. Vamos lá, não quero deixar esse vídeo grande não, mãe. Yet de Wahrheit apresenta, você já acordou? Monarcas são parasitas sofisticados. Contos de fadas de princesas boazinhas. Até quando vamos mentir para nossas crianças? Abril de 2011, planeta Terra. Ainda pensamos que é um planeta. 29 de abril de 2011 será o casamento de mais 2 parasitas. Ops, monarcas. Vamos bater um papo sobre essa história de monarquia? Vamos falar de maneira bem fácil para que até as crianças possam entender, ok? Ok. Então vamos lá. Era uma vez um mundo de palavras. Para ti. Um mundo de palavras. Começamos a lembrar das historinhas que nos contavam quando éramos crianças. Era uma vez uma princesa muito linda, amável e doce. Doce? Amável? Era uma vez, num reino bem distante, uma bondosa rainha que deu à luz a uma linda princesinha. Seus cabelos eram loiros como os raios do sol, seus olhos azuis como o azul celeste de um dia iluminado. Era uma vez uma princesa tão linda como um anjo. Era amada por todos e os animais na floresta a amavam muito e brincavam com ela. A princesa vivia cercada de amigos. Amigos animais e não humanos. Por quê? Para mostrar poder sobre a natureza e inferioridade humana. Bom, vocês podem notar que sempre contavam que a família real era bondosa, que a princesa era linda, angelical, perfeita, e que os animais da natureza viviam à sua volta porque reconheciam nela o poder da vida e do amor. Os animais? Se fosse pelos animais, eles sairiam correndo de perto dessas pessoas. O que essa princesa tinha de diferente de outro ser humano? Um título? Uma linhagem? E isso torna alguém superior? Por quê? Raras vezes víamos algumas histórias que contavam sobre reis malvados que mandavam matar um filho bastardo. Consequentemente, esse filho depois vinha a ser o personagem principal da história. A maioria dos contos infantis era sobre princesas bondosas e lindas, angelicais, amadas por todos e por tudo, certo? Certo isso? E por quê? Os poderosos não poderiam permitir que se contasse a verdade, que reis matavam, perseguiam, torturavam, humilhavam, empobreciam as pessoas, consumiam suas vidas e suas almas. Não, isso não poderia ser dito.
povo tinha que adorá-los e desejar ser um deles, cobiçar seus pertences, suas maneiras de viver, suas riquezas. Nunca poderiam ter mesmo, mas as pessoas ficavam ali, cobiçando, desejando. Mas elas podiam sonhar, certo? Mas, enquanto desejam ser algo que mereça a atenção de um monarca, pessoas são capazes até de se tornarem seus capachos, pelo prazer de dizer que esteve perto de uma majestade. Isso parece uma mente saudável? Ou uma mente humana que fora manipulada através de civilizações, uma mente hipnotizada, lavada? Por esse motivo, colocar em ação o programa de manipulação, enfiar na cabeça do povo, do gado, o quanto era e é importante adorar e servir seus monarcas e todos poderosos. Havia muitos contos maravilhosos descrevendo a beleza, bondade e ternura das princesas. Lindas princesas, né? Se prestar atenção nos filmes de Walt Disney, percebe-se que as princesas são quase como energias pura energia de amor, são lindas, de corações nobres, uma pureza completa. Somente o beijo de uma princesa verdadeira, legítima, tinha o poder de quebrar feitiço, de curar feridas, de trazer à vida, enfim, um poder que elas não possuem de fato. Desse jeito, eles tornavam a si mesmos quase deuses diante dos olhos do povo. Imagina o efeito disso na cabeça das crianças. Depois viravam adultos bajuladores da monarquia, mesmo que essa trouxesse a eles inferioridade e indignidade, aceitavam tudo se achando inferiores por não serem reais. E assim, o desejo de ser como eles, de adorá-los, acabou crescendo. Até hoje, muitas pessoas adoram visitá-los, comprar suas lembranças quando viajam a países com monarquias. Há bajuladores de reis e poderosos para todos os lados. Humanos perderam a função de perceber seus valores naturais e reais e aceitaram atribuir valores a seres completamente normais, sem direitos superiores. Nossa humanidade é nossa realeza. Até hoje, eles mostram nas novelas, filmes e shows a riqueza, beleza, exuberância, poder, prosperidade dos poderosos, famosos, escolhidos deles para fazer parte do show da manipulação, para fazer esse desejo humano crescer. Então, humanos se sentem eles, quando estão próximo deles, quando compram seus souvenirs, quando usam modelos iguais aos deles, grifes, corte de cabelos, expressões e assim, consequentemente, um círculo de desejos que inferioriza de verdade o ser humano. Humanos perderam a função de perceber seus valores naturais e reais e aceitar atribuir valores e poderes a seres completamente normais, sem direitos superiores. Tá? Eu repeti de propósito. Os poderosos sempre quiseram ser servidos e adorados. Assim você pode ver que na época dos faraós, reis, Cáisares, todos aqueles que estavam ou estão no poder adoram o luxo, o conforto. Não querem estender as mãos para fazer nada, nem se cair suas próprias roupas ao chão. Eles se curvam. Precisa de alguém para fazer isso. Para que eles possuem todos os membros do corpo? Para que eles possuem braços e pernas? São eles considerados monarcas por serem diferentes, especiais? Se fossem especiais e tivessem que ser servidos por todos os demais seres à sua volta, não teria a natureza criado-os sem esses membros ou dotado-os de algo diferente para se fazer notar sua superioridade aos demais? Ou não teria a natureza dado a eles algum dom mais especial, tão especial, eu escrevi certo? Tão especial que notadamente eles seriam diferentes dos demais à sua volta? Talvez com poderosos cérebros capazes de descobrir coisas incríveis para os demais para beneficiar o grupo? Pois na natureza as rainhas precisam servir para alguma coisa, certo?
Sim, isso mesmo. Na natureza, as rainhas são servidas para que possam também servir a algum propósito, não para viverem sem oferecer nada à comunidade, nada ao grupo. Olha para a rainha das abelhas. Não foram criadas para serem parasitas, não. Na natureza, as rainhas não são criadas para serem parasitas. Na maioria das rainhas que vemos na natureza, as rainhas são especiais e são servidas pelos demais, pois elas possuem o dom de parir. Em algumas raças de animais, somente a rainha procria e concebe. Portanto, todos a cercam e a servem devido a esse trabalho que ela oferece. Um sacrifício, na verdade. A rainha está se sacrificando para dar continuação a toda a espécie dela. Mas e os reis humanos? Nos oferecem algo ou vivem como parasitas, tirando tudo que podem dos demais que os cercam? Deles vinham e vêm ainda, que às vezes camuflados ou false flag, ódio, sacrifício dos demais para suas regalias, pobreza, humilhação, servidão, escravidão, abandono, punição. Sim, deles vinham e vêm essas coisas. E isso era e é tudo que o povo de fato obtém dos reis e das rainhas. Aí, para dar aquela sensação de proteção, diz que os reis, eles estavam protegendo as aldeias, né? Todo mundo seria protegido, porque o rei tinha esse poder. Claro, ele tira tudo de você, depois te dá uma falsa segurança, uma falsa proteção. O mesmo faz hoje em dia nossos governos, né? O povo trabalhava sol a sol, e o rei parasita tirava dele tudo, e se não o desse, o rei o punia, ou até mesmo matava. Esses reis humanos, que temos e sempre tivemos, são eles especiais? Não, nunca foram, não são. São um bando de criaturas, são um bando de psicopatas, de loucos, de abusados, que só querem saber deles mesmos. Mesmo eles sendo iguais aos seres que eles escravizam e controlam, eles querem ser especiais. Deveriam todos os reis, príncipes, condessas, ricos e milionários e todos aqueles que querem ser servidos como superiores e especiais? Perderem seus membros. Para que eles querem membros se não os querem usar? Podem viver na cama dia e noite sendo servidos. Eles querem esses membros para usar sobre os mais fracos, para assinar ordens de guerra, de punição, de manipulação e implantar mais ódio, terror, horror. Assim são eles. Claro que toda maldade que acontecer estará camuflada, como sendo outros que a cometeram, que começaram o mal, mas sempre por trás há um deles assinando, mandando, ordenando. Não se enganem. Se escondem em falsos amigáveis sorrisos, com semblantes amistosos, se cercam da mídia bajuladora que dá a eles uma máscara de perfeitos, bondosos, quase deuses. Deveria a vida retirar deles o poder de andar, de se mover, de usar seus membros. Ops, deu defeito aqui. Repetiu tudo? Imagina, todos que quisessem nascer reis nasceriam sem membros. Assim teria uma boa razão para desejar depender de outros seres iguais a eles. A abelha é especial. A rainha dela, né? Ela é grande, muito maior que os outros. Logo você percebe que ela é uma rainha. Ela tem a diferença. A natureza colocou ali para mostrar. Então está provado que ela é a rainha. E ela serve a colônia, gerando e trazendo para comer mais de outras delas, né? Dando continuidade. O zangão é só zangão. E os guardas que cuidam da colmeia são apenas isso. E os trabalhadores são apenas trabalhadores.
Cada um já nasceu com instintos diferentes, direcionados para diferentes e específicas funções. Mas seres humanos não são assim. Não existe essa de ninguém nascer diferente. Podemos nascer uns mais belos, mais magros que outros, tem pequenas diferenças, mas todos nós somos humanos, acessamos a mesma consciência humana. Antes que você me diga que nascem pessoas com super QIs, pessoas com poderes paranormais, me deixa te dizer que não é verdadeiro. Isso é o que nos conta. Há outra explicação. E isso só poderei fazer em outro vídeo para não confundir os assuntos agora, ok? Mas até aí continuamos todos iguais. Se as rainhas nascessem imensas como as abelhas rainha e ficassem presas em locais só para gerar mais humanos, legal, vamos servi-la. Sim, se a rainha humana fizesse o que a rainha abelha faz, teria que ser servida. Pois ela estaria então doando seu tempo, sua vida, seu corpo para trazer seres a mais para a comunidade. Mas todos os seres humanos são dotados do poder da procriação, da concepção. Mas nossas rainhas não possuem nada de especial no exterior. Não nascem mais inteligentes, não nascem mais perfeitas, com poderes maravilhosos, nada. Apenas um título, uma herança sanguínea que nós devemos pagar por isso. Eles nos fizeram ver valores nessas coisas que não existem de fato. Não há valor nenhum em ser descendente de condes ou de reis, isso tudo é tolice. O especial é nascer humano e nos amarmos pelo que somos, todos iguais, ainda que diferentes, com os mesmos direitos. Se ela tem um sangue azul ou abóbora, é problema dela. Eu falei isso porque eles ficam falando desse sangue azul, né? Que é tema para outro vídeo. Nós não temos que reverenciá-la por sua cor sanguínea, sua cor de pele, seus belos olhos ou qualquer coisa que ela diga que seja motivo para ser superior a outros de nós. Nem que é porque ela tem a terra, ninguém é dono da terra, do planeta, nada. Ops, se voltarmos no tempo na Suméria e Babilônia, Egito, veremos que possivelmente eles têm o sangue azul, azul extraterrestre. Isso não faz deles especiais para mim. Isso é o que dizem, gente. Faz para você? Se sim, você adora servir a quem não merece. Desculpe, o valor que você dá a essas coisas não possui significados reais. Se um ser é terrestre ou não terrestre, deve ser tratado como qualquer outro ser, com respeito, consideração, receber amor e carinho e tudo mais que qualquer humano possa merecer, nada além. Mas eles se acham especiais e, ai, o que fazer? Haviam algumas famílias de seres de outros planetas com tecnologia e desenvolvimento superiores às criaturas que habitavam a Terra em épocas remotas, em civilizações passadas, e eles se consideravam de sangue azul por causa disso. E da herança desses povos, e os reis e rainha que tivemos vêm desses povos. 13 famílias, suas linhagens, suas nocividades ao planeta Terra e toda a vida humana e animal. É uma longa história que deixarei para outros vídeos. Sabem que me lembrei que em algum lugar ali, que no Egito Antigo, pessoas que nasciam com defeitos físicos eram vistos como deuses? Na Índia também, né? Os faraós tinham crânios enormes, típicos dos seres extraterrestres. Nossos cientistas, que alguns são comprados ou fazem parte desses grupos, dizem que é devido a um problema genético, devido eles terem tido filhos concebidos por incesto. Bom, os faraós eram descendentes dos primeiros ETs, ou o que quer que sejam, que chegaram aqui. Bom, eu fui falando que naquela época ainda tinha resquícios de informações erradas, que eu ainda não tinha recebido blocos de imagens sobre essas pessoas. Eles se sentiam superiores e por isso vem o termo sangue azul. E para não perder a linhagem do sangue azul nobre, para eles é nobre, para não perder esse DNA, não queriam se misturar com as espécies escravas ou nativas da Terra. Então acasalavam-se entre si para manter o sangue, a linhagem maldita. Eu li que esses ETs, ou seja lá o nome que tem, quem aqui apareceu, que vieram primeiro para o planeta ao se acasalarem com as mulheres nativas do planeta, às vezes nasciam crianças com deformações, ok. E os faraós, que eram considerados como deuses, também nasciam assim, ok. Imagina o que o povo pensou quando essas crianças nasceram assim. Crianças com deformidades. Era normal. Eles pensaram que eram seres especiais. E até deuses, devido a isso aí que eu expliquei. Isso é o que li. Já não lembro onde mais, pois sempre li tanto e tanto.
Veja na Índia, até hoje, devido a tanta miséria, sujeira, pobreza que vive a população, nascem muitas crianças com deformações, fora os tóxicos na alimentação, etc. E elas são consideradas reencarnações divinas. Também já li uma vez, que não sei onde, que algumas tribos que possuíam reis, deuses, os matavam. Às vezes comiam um pedaço deles, sabe? As pessoas comiam os deuses. Ali eles estavam espertos. Sabe que essas tribos eram muito inteligentes? Essas tribos estavam certas. Não é? Vocês não acham? Puxa, que tribo esperta. Reis e deuses devem ser eliminados. São parasitas nocivos à saúde de seres e à harmonia da vida dos seres normais, né? Bom, deixa eu voltar ao assunto lá de trás. Eu só escrevi isso porque queria fazer você pensar. Não somente reis e deuses, políticos e todos aqueles que querem nos controlar. De maneira que propicia no prazer a alguns grupos, a eles mesmos, privilégios a alguns. Se eles não querem usar os membros para fazer as coisas deles, se eles possuem físicos iguais a humanos, se nascem com membros iguais de todas as outras pessoas, mas não querem usá-los, por que tê-los? Tantas pessoas querendo ter braços e pernas para viver uma vida normal, uma vida digna, se movimentar e viver por si mesmas, e eles, os monarcas, adoram ser servidos. Por quê? Porque humanos devem servir a outros se todos nasceram iguais. Por quê? A natureza nunca criou humanas rainha, como no caso das abelhas. Por que então isso? Em alguns grupos de animais não há rainhas e sim líder, mas ele deve enfrentar primeiro do que os outros os perigos, tá vendo? Ele vai comer primeiro, mas se arriscará também primeiro, e mais do que os outros. Para mim, quem deveria ser servido ou servido seriam seres que nascesse um ser especial. E o que é um ser especial? Especial de verdade, mas especial no quê? No amor. Na compreensão, na solidariedade, no poder de amar e ser amado, no poder de criar o bem e viver pelo bem, um ser cheio de amor e bondade em seu cérebro e não um monte de malevolências e manipulações, como sempre tivemos de todos que são poderosos. Um ser de amor, não aquele que quer ser superior. Ele deveria ser adorado, amado. Mas a gente nem precisava adorá-lo, porque uma pessoa amorosa de verdade, ela não quer ser adorada, acredite, não quer mesmo. E não gostar e adorar esses parasitas que nunca trouxeram nada que deixasse o ser humano desenvolver todo o seu potencial. Nossa realeza humana de fato, que é a nossa humanidade, que está sendo roubada há muito tempo. Um ser todo de amor, sim, deveria ser servido como um deus, um rei. Há ricos e poderosos que nem mesmo as próprias roupas vestem sozinhos. Precisam de alguém para tudo, para poder servi-los e fazê-los se sentir superiores. Por que se todos nós nascemos iguais? Imagina se eles perdem as pernas e braços, todos ricos e milionários que precisam de trocentas pessoas para servi-los. Como eles viveriam? Ou eles começam a usar seus físicos humanos, como todos nós, e começam a se integrar na nossa humanidade? Ou precisam pegar suas linhagens, seus sangues azuis ou abóboras e partirem para longe de nós. Humanos são todos iguais, com direitos iguais, e quem não quiser ser assim deve partir. Se nossos monarcas não possuírem membros, então teremos que servi-los, coitadinhos. Afinal, vão precisar de verdade de ajuda, mas eles possuem todos os membros, possuem uma super saúde, quase não envelhecem, não adoecem, então... Porque eles se sentem especiais, e se sentem especiais porque querem ficar perto de pessoas que não são como eles. Se são tão especiais, nem deveriam ficar perto da gente ou deixar pessoas comuns cozinhar para eles. Porque reis e rainhas nunca foram os bonzinhos do contos de fada, essa é a verdade. Eles são abutres carniceiros, usando vestes de cordeiros, são parasitas e sanguessugas, precisam de humanos com suas mentes cheias de brechas que facilitaram a manipulação presente até nos dias de hoje. Eles precisam escravizar e dominar para se sentirem superiores, mas se todos acordarem e perceberem que os valores que exibem não possuem significado real, então eles vão ter que descer do pedestal. A verdade sempre nos foi escondida. Procurando a verdade? Lies, mentira em inglês. Por trás das muralhas de castelos, pirâmides, fortes, casas brancas, não estão só a energia do mal, mas sim a verdadeira história enterrada. Se não podemos destruir esses monumentos e desenterrar a verdade, então teremos que destruir a mentira que está lá dentro.
que está dentro de nossas mentes também. Eliminemos todas as crenças, ideias, sentimentos, valores que nos foram dados por essas linhagens e poderosos e vamos desbotar a neblina escura que protege a farsa na nossa realidade, na Matrix. Fim à bajulação, à monarquia, a poderosos, a famosos, a artistas, cantores, presidentes, príncipes, ministros e todos aqueles que se dizem superiores a outros. Não bajulem, não bajulem. Não bajule aquele que dá, mas bajule aquele que dá amor, que ajuda o próximo, que salva vidas, que cria o bem, que se arrisca por outras pessoas. PS. Não minta mais para os seus filhos. Não conte mais mentirosas histórias de princesas e reis bonzinhos. Obrigada por assistir meu vídeo. Até o próximo. E Jetzt die Wahrheit, que significa agora a verdade. Até o próximo.